O deputado federal Eduardo Bolsonaro se licencia do cargo e dos Estados Unidos buscará agora as devidas sanções aos violadores dos direitos humanos. O ministro Alexandre de Moraes e os cúmplices nas próprias palavras do parlamentar. Poucas horas depois do anúncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava no Congresso Nacional, se manifestou sobre a decisão. A gente acompanha. Mas um filho que se afasta, mais do que por um momento de patriotismo, se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O ex-presidente bastante emocionado na declaração e ainda também ontem, na terça-feira, Jair e Eduardo Bolsonaro falaram sobre o assunto em entrevista aqui para a revista Oeste, para o programa Oeste Sem Filtro. O ex-presidente falou da primeira turma do Supremo, que irá analisar denúncia contra ele agora, no dia 25 de março. A gente tem também esse trecho que a gente já traz para a gente agora. Tanta culpa assim porque não seguiu o devido processo legal. E mais ainda, como diz meus advogados, muito melhor preparado do que eu, né? As provas, o que a Polícia Federal colheu na sua pesca probatória, Fishing Expedition, tá? Não chega ao nosso conhecimento. Nem o meu telefone, o espelhamento do mesmo, chega ao conhecimento do meu advogado. E as informações que ele tem, que nós temos pelas mídias, que os demais advogados também não têm acesso ao processo. Tudo sempre foi confidencial, ou seja, secreto. Então ele ajuda, ele está com parte da imprensa que dá divulgação a essas narrativas, tem o apoio do presidente Lula, né, de sua equipe, e ele vai levando avante essa proposta dele de buscar aí eliminar a direita do Brasil, que, segundo me consta, né, a minha eliminação da minha liberdade ou física seria o ponto máximo do senhor Alexandre de Moraes. Por sua vez, Eduardo Bolsonaro explicou sobre sua decisão de permanecer nos Estados Unidos, segundo Eduardo, uma das mais difíceis escolhas de sua vida, e citou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Eu não sei se ele estava precificando que eu poderia ficar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou, com certeza, a maior pedra no sapato da vida dele, porque aqui fora nós temos instrumentos. Você sabe muito bem, Ana Paula, você mora aqui na Califórnia, um cidadão americano, um cidadão comum americano, ele tem mais liberdade de expressão do que um deputado federal ou um senador no Brasil, então não tem a menor possibilidade de eu voltar. Mesmo com o PGR sendo contra a apreensão do meu passaporte, e eu já até achava, né, talvez fosse demorar até amanhã, o Alexandre de Moraes colocou hoje para arquivar essa questão toda, mas eu acho que foi um grande tiro no pé deles, né? Porque eu estou tendo muito apoio aqui nos Estados Unidos. Bom, gostaria de comentar com vocês, né? Pronto, trouxemos um pouco do assunto, né? Marina, Paulo, um país, né, que tem transmitido essa tremenda insegurança jurídica, principalmente por parte de quem a deveria garantir, né? Um país onde as pessoas são presas pelo que dizem, censuradas, perdem o acesso a redes sociais, passaportes que podem ser apreendidos, pessoas que podem ser presas, né? Até mesmo acabam sendo torturadas de alguma forma. O deputado agora, né, virando notícia no Brasil e no mundo, todo mundo comentando, escolhendo essa decisão, né, de deixar o cargo, mesmo que temporariamente, para tentar lutar pelos direitos dele e de muitos outros brasileiros lá dos Estados Unidos. Mais um capítulo absurdo aí dessa história toda que a gente está vivendo no Brasil, de um verdadeiro atentado à nossa liberdade de expressão. O que aconteceu ontem foi muito importante e me chamou bastante atenção o que veio depois também, né? Depois do Eduardo falar sobre a sua decisão, anunciar a sua decisão, eis que a PGR vem com um parecer, né? Dizendo que o seu passaporte não deveria ser cassado, e ali, logo depois, o Alexandre de Moraes vem dizendo que não vai cassar e que essa decisão não pode ser revertida. Que loucura, né? Lembrando que o próprio ministro Alexandre, quando pediu o parecer da PGR, deu 5 dias para ela se manifestar. 18 dias depois, bem na hora que o Eduardo comunica a sua decisão,
eles decidem. Gente, isso é uma maluquice. De novo, a decisão dele de ficar lá fora, eu vejo que ninguém pode repreender, porque não é fácil. E outra coisa também, ele sempre tem que pensar onde ele é mais útil ao país. Isso também é bastante importante. O Eduardo, ao explicar a sua decisão, ele falou todos os receios do que poderia acontecer com ele aqui, falou bastante dos receios do que pode acontecer, né, com o Jair Bolsonaro, mas ele falou também da importância do que ele está fazendo lá. E isso a gente tem que ver o seguinte: se o seu passaporte fosse cassado, e vamos pensar assim, que no Brasil tudo pode acontecer. Caso fosse cassado, ele não poderia dar continuidade a esse trabalho lá fora. E ele, bem ou mal, de todas as nossas figuras aqui no Brasil, tirando o pai dele, que está proibido de viajar, quem mais tem acesso a essas autoridades lá. Então, era de fato um risco, não só para o Eduardo, mas para nós brasileiros, que o seu passaporte fosse cassado e ele não pudesse dar continuidade a esse trabalho. Agora, por que a PGR esperou 18 dias para dar esse veredito? Por que Alexandre de Moraes, na hora que recebeu o parecer, foi rapidinho ali para dizer o quê? Olha lá, ele foi, mas ele não tinha razão para isso, ele não está sendo perseguido. Então, é um verdadeiro absurdo esse ativismo político do nosso judiciário. É uma perseguição política, hein, Paula? Marina fala com muita propriedade, que faz com que autoridades rasguem a Constituição para jogar fora das quatro linhas, termo que a gente já ouviu falar bastante, né? E tem esse lado político todo que a gente trouxe, e tem muito lado humano também, né? Imagine se coloque no lugar, né? Uma pessoa, Eduardo é casado, tem esposa, tem 2 filhos pequenos, você quer ser preso, ser torturado, sofrer injustamente, quem sabe, Eduardo até falou, tenho medo de nunca mais voltar a ver meu pai pessoalmente, tendo em vista a situação de Jair também. A decisão do deputado Eduardo Bolsonaro foi perfeita. Por quê? Todo mundo sabe, todo mundo viu nas mensagens da Vaza Toga que o Alexandre de Moraes ele tinha uma certa preferência em perseguir, queria dar um jeito de multar o deputado, de colocar algum impedimento em relação a ele, colocar empecilhos durante o mandato dele, né? E isso ficou muito claro nas mensagens. Com isso, já ficou um alerta ali para o deputado. O Alexandre de Moraes está tentando achar alguma coisa para pegar você. O pedido do PT, né, o partido que se diz democrata, tal, a primeira coisa que fez, viu o Eduardo Bolsonaro indo atrás de soluções para ajudar o Brasil diante da ditadura que nós estamos, quis fazer uma coisa que democratas fazem, pegar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, juntando com as mensagens que mostravam que o Alexandre de Moraes queria perseguir ele e com a missão que foi dada a ele de ir atrás de soluções para o Brasil, ele tomou a melhor decisão. Ele estava em perigo aqui. Ele está em perigo. Olha o que aconteceu com Alan dos Santos, olha o que aconteceu com Oswaldo Eustáquio, com o próprio ex-deputado Daniel Silveira, que está preso até hoje, essa perseguição absurda. O que poderia acontecer com o Eduardo Bolsonaro? Então ele teve a decisão correta. E ora, como a Marina falou, que coincidência, né? Que coisa mais maravilhosa. Depois de 18 dias de atraso, no mesmo dia que o Eduardo Bolsonaro fala que vai ficar lá, a PGR dá o seu parecer e logo em seguida, Alexandre de Moraes vai lá e pum, dá a decisão dele. Ficou muito na cara que isso tudo é uma decisão política, né? Uma corte que deveria ser constitucional, que deveria tratar de assuntos constitucionais, virou simplesmente uma lambança política descarada, né? Isso não deveria estar acontecendo de modo algum. Então, a decisão do Eduardo é acertada. Eu espero que ele consiga ter sucesso nessa missão que foi dada a ele. E ele deixou muito claro, não vai receber salário enquanto estiver fora do cargo. Isso é muito importante, porque seria a primeira coisa que os governistas iam falar. Seria a primeira coisa. Então, ele deixou muito claro
que ele não vai usar dinheiro, que não vai receber salário. E eu espero, as minhas condolências, eu espero que ele consiga ter sucesso nessa missão. 1.560 telas com a gente aqui nessa manhã, obrigada por isso, vamos juntos, ao vivo de Brasília agora, a repórter Sara Pérez, que acompanhou a manhã agitada ontem nos corredores da Câmara, traz agora informações atualizadas sobre o caso. Tudo bem? Sara, bom dia, como é que está o clima aí no Distrito Federal nesse dia seguinte ao anúncio de Eduardo Bolsonaro? Bem-vinda ao Oeste com Elas, legal vê-la. Bom dia, Adriana, bom dia, Marina, bom dia, Paula, e bom dia, claro, a toda a nossa audiência. O clima aqui em Brasília, segue muito agitado com essa decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de se afastar do seu mandato aqui na Câmara dos Deputados. Inclusive, Adriana, a decisão de Eduardo pegou muitos integrantes do seu partido, o PL, de surpresa. O partido chegou ontem a emitir uma nota que disse ter recebido com tristeza essa decisão de Eduardo de permanecer nos Estados Unidos diante de toda essa situação política que ele vive aqui no país, junto ao seu pai, Jair Bolsonaro. Com essa mudança, Adriana, o PL teve que se adequar aí, sobretudo, à questão da Comissão de Relações Exteriores aqui da Câmara dos Deputados. Na Revista Oeste, a gente veio noticiando ao longo das últimas semanas de que Eduardo Bolsonaro era o nome que seria indicado pelo PL para presidir a comissão. Teve até uma grande movimentação de partidos de esquerda, como o PT, como o PSOL, para impedir que Eduardo Bolsonaro assumisse essa comissão da Câmara dos Deputados. Com isso, a indicação do PL vai para Felipe Barros. Ele, que é um deputado federal do Paraná, deve assumir a presidência da comissão. Inclusive, agora pela manhã e também pela tarde, a partir das 2h, serão instaladas as comissões permanentes aqui na Câmara dos Deputados. Toda essa questão do Eduardo Bolsonaro pegou muita gente de surpresa. Foi um comunicado que ele fez pelas redes sociais e ele disse que foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Vamos assistir. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Pois é, Adriana, não ficou definido ainda, é claro, quanto tempo o deputado Eduardo Bolsonaro vai ficar afastado do seu mandato. Algumas pessoas aí do Partido Liberal, que eu conversei ao longo do dia de ontem, também agora pela manhã, disseram que o Eduardo ele pretende passar aí alguns meses, aí por volta de 4 meses nos Estados Unidos, mas é claro, esse período pode ser estendido. Aqui na nossa ligação, a Sara já vinha terminando para a gente. Vamos ver se a gente reconecta. Pronto. A qualquer momento a Sara volta, então, para trazer mais informações para a gente, mas ficou bastante claro. Algumas pessoas falam em 3 meses, Fato é, a Marina agora conta para a gente, é um período, uma licença temporária, um afastamento por um período. Eduardo Bolsonaro, se voltar ao Brasil, Marina, pode, então, voltar a exercer as funções como deputado. E no fim dessa declaração dele, do vídeo que ele gravou, ele deixa muito claro porque está lá, Perfeito. Ele pode sim voltar,
torçamos para que até lá tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil se altere, né? Mas ele diz ali que ele continua com muito receio do que pode acontecer e também reforçando essa importância do papel que ele está desempenhando lá. Isso a gente nunca pode sair da nossa vista. Agora, só um ponto que eu acho que é bastante importante para quem está em casa entender. Isso tudo começou quando a esquerda pediu a cassação do passaporte. E a esquerda pediu cassação do passaporte dentro de toda esse absurdo que eles estão fazendo dentro da Câmara e buscando o judiciário, porque tem vários relatos de que eles buscaram os ministros do Supremo para tentar intervir de alguma maneira e evitar que o Eduardo fosse sim assumir a comissão de Relações Exteriores. Então, isso é muito importante. A esquerda foi lá e fez isso. Agora, a decisão sobre quem seria o presidente da Câmara estava aí. E a PGR até então não tinha se pronunciado sobre o passaporte. Do que adiantaria o Eduardo, por exemplo, presidir essa comissão e, de repente, ter o risco do seu passaporte cassado? Então, gente, era uma decisão que ele estava ali entre a cruz e a espada. Era uma decisão que precisava ser tomada já. E por que a PGR procrastinou? Por que procrastinou? De propósito. Porque provavelmente queria intimidá-lo, né? Então, eu acho que é esse o ponto que a oposição, ela trabalha junto com o judiciário para, de fato, interferir na política de todas as maneiras. Isso é um verdadeiro absurdo. É o que a gente fala, o consórcio, né? Governo Supremo. E aí na tela, então, essa notícia da PGR rejeitando o pedido do PT para a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Agora, minutos depois do anúncio de Eduardo, não há tanta coincidência, né? E também vale lembrar que Eduardo Bolsonaro tem bom contato com as autoridades ali, com integrantes do governo de Donald Trump. Falou ontem no Oeste Sem Filtro que já se reuniu, está se reunindo com pessoas que ele preferia não revelar os nomes ainda, mas para prosseguir com essas reuniões, tradução de documentos que vem fazendo junto às autoridades norte-americanas. A nossa repórter, a Sara Pérez, trouxe um pouquinho do posicionamento do PL, que, claro, sente muito esse afastamento, mas apoia o deputado, né? A gente traz agora essa nota oficial. O PL se pronunciou sobre o afastamento de Eduardo da Câmara. Em uma postagem nas redes sociais na tarde de ontem, a sigla disse que recebeu com tristeza a informação sobre Eduardo. Paula Camacho, já passo para você, mas reiterou que tem respeito pelo deputado. Está aí na tela para você acompanhar junto comigo. Abro aspas. É com tristeza que recebemos a notícia de que Eduardo Bolsonaro vai se licenciar temporariamente do cargo para o qual foi legitimamente eleito. Eduardo tem o nosso respeito. O Partido Liberal segue a postos, acreditando. Aí fica aqui, né, Paula? Na força política do nosso país, acredito também. Agora, e nas instituições dos três poderes, isso é o que queremos acreditar, né? Para atravessar esse momento difícil que estamos vivenciando, fecho aspas e passo para você. Pois é, qual que é o crime que Eduardo Bolsonaro cometeu para ter essa ameaça de pegar o passaporte dele, né? O mais engraçado dessa história, se você aí de casa não viu, o lindinho na planilha do Odebrecht, o vulgo Lindenberg Farias, ele junto com outro deputado gravaram... Namorado da Bonita. Namorado da Bonita, exato. Gravaram um vídeo, gente, muito engraçado ontem, comemorando o fato que o Eduardo Bolsonaro iria se licenciar nos Estados Unidos, falando que isso era uma vitória, que eles fizeram isso pela democracia, todo aquele papo pomposo que ninguém acredita mais. Só que eles não viram que a Comissão de Relações Exteriores vai continuar no PL, o PL vai continuar decidindo quem que vai presidir essa comissão e, por outro lado, o Eduardo Bolsonaro, ele vai continuar fazendo o trabalho que eles estavam tentando impedi-lo de fazer. E lá nos Estados Unidos, vai continuar com o passaporte. Então, o PL, a oposição não perdeu nada com isso. Só que o Lindenberg Farias continua comemorando como se tivesse tido alguma vitória nisso. A vitória, que eles não tiveram nenhuma vitória. A vitória da oposição foi expor a ação política do STF em conjunto com o PT e que ele vai continuar fazendo a missão que ele foi colocada a ele a fazer lá nos Estados Unidos. Então, é muito engraçado os governistas tentando tirar proveito dessa situação, porque não deveriam, né?
Não deveriam, pois é. E a gente vai seguindo por aqui. Paulo, você adiantou, já do lado da oposição, os deputados federais Lindenberg Farias e Rogério Correia reagiram à notícia sobre Eduardo Bolsonaro se licenciar do mandato parlamentar através de um vídeo nas redes sociais. Vale lembrar que Eduardo estava cotado pelo PL para assumir justamente a presidência dessa comissão, a Marina falou, de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, mas os petistas articulavam pela escolha de outro nome, claro. Vamos conferir essa publicação? Tá aqui, ó. A gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no Parlamento norte-americano. Eles aprovaram no Comitê Judiciário de lá uma lei específica para prejudicar Alexandre de Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Teve lá com Michael Kozak, que era o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso, ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Nós acertamos em cheio. Ele queria fugir para preparar o golpe. E olha, está preparando a fuga do pai. Então, aquelas medidas que nós pedimos também, para colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, para não deixar ele aproximar da embaixada, precisa ser feito também, porque ele está lá preparando, além da fuga dele, a fuga do pai para o golpe continuado dele. Então, atenção, pessoal, a luta continua. Pois é, né? E a declaração da oposição que está se esbaldando, né? Aproveitando esse momento como se fosse uma grande vitória, mas está sendo tudo tiro no pé, não é, Marina? Eles confessam um crime, né? Aí, que eles pediram para o judiciário interceder e mais, eles ainda falam, com certeza se ele voltasse o seu passaporte seria cassado, ou seja, ele mesmo jogou toda a decisão da PGR e do Alexandre de Moraes tomada no mesmo dia no lixo, né? Ele basicamente disse, olha, né, isso aí não valeria nada. Então, é um absurdo. Agora, o que eu vejo é que a gente não pode deixar acontecer, Adriana, é se banalizar esse tipo de comportamento. O ideal dos mundos não seria esse. O ideal dos mundos seria, sim, o Eduardo poder assumir a comissão, ele fazer toda essa devassa que deve ser feita, e agora o Felipe Barros, que deve presidir a comissão, deve fazer em todos aqueles 37 acordos lá do Brasil e China. Então, ele deveria continuar o papel dele intercedendo junto às autoridades americanas para mostrar para o mundo inteiro o que está acontecendo aqui no Brasil, e a gente deveria ter ele aqui no Brasil, porque é óbvio que faz diferença, né? Então, ele precisou chegar a essa decisão extrema, e é isso que a gente não pode banalizar aqui, que a oposição, por qualquer motivo, vá para o judiciário e interceda dessa maneira na política, né, nos rumos da política brasileira perseguindo a oposição. É possível que uma pessoa que queira viver em liberdade de forma justa, né, porque muitas dessas pessoas nem sabem porque estão sendo perseguidas, não têm acessos aos documentos, tenham que se exilar em outro país, né, se mudar do Brasil. Queremos ficar aqui. Tudo sigiloso. O próprio presidente Bolsonaro, ele fala na entrevista ontem para a Oeste, aliás, quem não assistiu, eu recomendo, tanto o presidente quanto o Eduardo Bolsonaro falaram, e ele diz aquilo, ele diz, olha, gente, a gente não tem acesso às provas, nem ao que estava no celular dele. E o Eduardo, ele vai além, ele fala, bom, mesmo que a PGR tivesse negado a apreensão do passaporte, eu não estaria tranquilo, porque a PGR negou a primeira busca e apreensão, né, do Bolsonaro, e fizeram mesmo assim. A PGR negou algumas atitudes em relação ao Felipe Martins, e o Alexandre de Moraes passou por cima e fez mesmo assim. Então, a PGR pediu que o Clezão fosse solto e ele acabou morrendo na prisão. Então, como acreditar nisso? Essa que é a grande realidade, né? Nem os próprios pareceres da PGR têm sido respeitados.
Essa é a insegurança que a gente vive. Pois é, e Paula, tem o vídeo também, né, da Maria do Rosário com a deputada Ana Paula Lima, né, as duas gargalhando, falando tchau, querido. Realmente uma reação que beira o ridículo da oposição. E Eduardo Bolsonaro em Oeste Sem Filtro, que aliás chegou a 213 mil telas conectadas querendo ouvir as declarações dos dois, falando, vamos ver, Eduardo, quem vai rir no final. É um papelão, né? O PT não cansa de passar vergonha, não pode ver uma vergonha que já quer sentar na janelinha. Mais um exemplo de tentar agir em conjunto com o STF. E o STF está se provando absolutamente político, né? É uma vergonha total. Esse pessoal do governista pedindo coisas antidemocráticas. Vocês viram, você em casa, você viu o Alexandre de Moraes ou o STF pegar o passaporte de uma única pessoa de esquerda? Nunca teve. Então isso só prova um lado, que isso é uma perseguição a um lado político específico. E daqui a pouco também a gente tem notícias dos Estados Unidos, né, com relação à deportação dos venezuelanos, toda a confusão que aconteceu por lá, envolvendo um juiz proibindo a ordem, mesmo assim os aviões partiram, né, e a gente vai falar sobre esse e muitos outros temas. Vamos receber o advogado, o doutor Emanuel Pessoa, para o pacotão de medidas que deve sair agora nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ou seja, a massa está crescendo desse bolo. Crescendo. E a gente pode aguardar consequências. Só para fechar, antes da gente ir para break ainda sobre o tema, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais em relação à decisão de Eduardo, por postagem na rede social. X está aqui na tela para a gente. Bolsonaro demonstrou concordar com o filho e ele afirmou que o ministro Alexandre de Moraes persegue sim o deputado. Está aí para você ver a fala exatamente. A obsessão de Moraes com Eduardo Bolsonaro já é conhecida há muito tempo, né? E fecho aspas aqui para o presidente. Na sequência, ele elogia o trabalho do jornalista norte-americano Glenn Greenwald, abro aspas, graças à reportagem corajosa do jornalista de Greenwald, que expôs os bastidores da censura no Brasil. Hoje o mundo sabe que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Também perguntado em Oeste Sem Filtro sobre como se sentia, Jair Bolsonaro falou, ninguém quer ficar longe de um filho, né? Ainda mais que trabalhamos, né, juntos, temos planos, somos uma família, mas eu quero o meu filho bem, vivo, livre, né, podendo ter a liberdade. É algo muito difícil de se pedir, é algo muito nobre e especial, não deveria ser o mínimo justo, até que se prove o contrário, né, e a pessoa tenha que passar a não ter mais. Então é isso, a gente vai continuar falando sobre o tema, muitos outros que envolvem. Só um ponto importante que a gente precisa começar a pressionar os nossos parlamentares. O Bolsonaro e o Eduardo falaram durante a entrevista ontem que existe um projeto agora dentro da Câmara dos Deputados que fala que, por exemplo, um parlamentar não pode ser preso antes de uma decisão da Câmara. Por quê? Lembra o que aconteceu com Daniel Silveira. O Daniel Silveira foi preso, depois houve um julgamento dentro da Câmara que optou por mantê-lo na prisão. E muitos parlamentares ali achavam que aquilo ali não ia dar em nada, que ia ser só por pouco tempo, e agora estão vendo o que aconteceu. Outra coisa importante também, que não seja possível cassar o passaporte de nenhum parlamentar sem uma decisão do Congresso. Então, olha a que ponto chegamos. Algo que deveria ser um direito claro, né? Que não precisaria, ali garantido, eles estão precisando fazer uma lei para garantir os direitos básicos da nossa imunidade parlamentar. Então, a que ponto chegamos? Porque o Supremo, né, essa importante instituição, está decidindo editar a Constituição, editar o Brasil.